Mozart, aimez-moi, aimez-moi. Conta-se que aos 6 anos, Mozart, 1756-1791, deu um concerto para a corte francesa e todos o aplaudiram e elogiaram muito, estarrecidos perante a precocidade do seu talento. Mesmo assim, isso não bastou ao pequeno prodígio. A sua vontade de ser aceito, de ser mimado, era tão grande que saltou para o colo de Maria Antonieta e lhe pediu: "Aimez-moi, aimez-moi." É incrível esta necessidade insaciável de sermos amados. Wolfgang Amadeus Mozart nasceu em Salzburgo, Áustria, no ano de 1756. Dos 7 filhos de Leopold Mozart e de Anna Perl, só 2 sobreviveram, o que não é de admirar, dada a elevada mortalidade infantil da época. Maria Ana e Wolfgang foram os únicos 2 filhos sobreviventes. Desde a idade dos 3 anos que Mozart manifestou uma excepcional predisposição para a música. Parece que nascera dotado de uma memória espantosa, um instinto musical infalível, uma capacidade de improvisação notável e uma extraordinária precisão de ouvido. Seu pai, músico, compositor e diretor de orquestra, aos 4 anos do prodigioso descendente, decidiu abandonar a carreira e dedicar a sua existência à educação musical tanto de Mozart como da irmã, 5 anos mais velha, que tocava cravo melhor que a maioria dos adultos virtuosos desse instrumento. Deste modo, Mozart não teve praticamente outro professor, sendo ao pai que ficou a dever a essência da sua formação. Ter-se tornado num dos maiores músicos de todos os tempos e o ter sido, simultaneamente, exibido como um animal amestrado, com um claro prejuízo para a sua saúde moral e física, para curiosidade, admiração e depois gáudio do mundo. Aos 6 anos, Mozart e a irmã partiram em digressão por toda a Europa. Durante vários anos, Mozart, diz os nomes das notas que ouvia, tocou sob um pano, cobre o teclado do piano. Em Versailles, enlouqueceu as damas da corte. Foi adulado por reis e por imperadores. Foi recebido pelo Papa. Conheceu grandes e ilustres da música. Recebeu prémios, condecorações, títulos. Só por pouco escapou, no meio de tanta exibição ridícula, a toda a degradação da sensibilidade e do gosto, e só por milagre não perdeu a posse do seu gênio musical. Como resultado do excesso de trabalho insensatamente imposto, por razões claramente comerciais e muito provavelmente da obsessão sem limites de um adulto, a uma criança que nem tivera tempo para o ser, nem podia suportar tão dura tarefa a que o obrigaram, Mozart fica seriamente doente. Ainda mal recomposto, o jovem prodígio partiu para um novo ciclo de digressões. Estas viagens em trabalho foram, aliás, uma constante da sua vida, de tal modo que limitarmos-nos aos factos estritamente materiais da biografia de Mozart é enumerar não só uma série de feitos, mas a quantidade descomunal das músicas que tocou e compôs, como também enumerar uma interminável série de viagens. Em suma, a música foi a sua única vida e foi exclusivamente para ela que viveu. Este menino, a quem o gênio mais prodigioso o elevou acima de todos os mestres, de todas as artes e de todos os tempos, como descreveria anos mais tarde Wagner, foi crescendo, fazendo-se homem, adquirindo a plena posse do seu talento e, ironia das ironias, os mesmos que o tinham aplaudido com tanto entusiasmo começaram no fim a serem indiferentes. Os empregos fixos não surgem e os seus concertos, apesar do êxito, não lhe chegavam para equilibrar o orçamento. Há a crescer uma alimentação irregular e o cansaço físico e intelectual das duras provas que foi submetido desde a infância, fizeram dele um homem de saúde frágil. Como se não bastasse ter de se exibir numa cidade, Paris, de que decididamente não gostava, perante uma corte que claramente detestava. Deu-se a morte súbita da mãe e o amor não correspondido por uma mulher. Além dos talentos musicais, nada havia no aspecto de Mozart que fosse particularmente atraente. Muito pequeno, magro, pálido, extremamente nervoso,
como a abundante cabeleira loura, da qual era muito cioso, apesar de ser extremamente sociável, rir facilmente, apesar de tudo, ria, era pouco culto. Só se interessava pela música, por futilidades ou por brincadeiras de criança. Por mais ardentemente que nos esforcemos para dissecar a sua personalidade e descobrir o segredo da sua arte, a razão desiste. Todavia, tal não impediu que, a partir de determinada altura, se aborrecesse tremendamente com o seu celibato. Em 1781, encontrando-se por motivos profissionais em Viena, instalou-se em casa da viúva de um antigo organista da catedral, a Sra. Weber. Tendo sido anteriormente rejeitado pela jovem cantora Aloisa Weber, que entretanto casara, apaixonou-se pela sua irmã mais nova, Constance. Estava tão carente que, perante a reciprocidade de sentimentos da rapariga, não tardou a casar-se. A 4 de agosto de 1782, mesmo contra a vontade de seu pai Leopold, desposou Constance Weber e fixou residência em Viena. Mozart tinha 26 anos, a esposa 20. Nesta cidade, em Viena, viveria os melhores anos da sua vida e aí permaneceria, salvo algumas deslocações por motivos profissionais, até à data do seu falecimento. O casamento durou 9 anos e dele resultarão 6 filhos, dos quais apenas 2 sobreviveram à morte em idade precoce. A posteridade culpou Constance pelas incessantes dificuldades económicas do casal, acusando-a de gastar elevadas quantias com luxos pessoais. Mas, em boa verdade, o próprio marido não seria a pessoa mais indicada para dirigir os assuntos financeiros e administrativos da família. Mozart e Constance constituíram um casal sem dúvida extravagante. As cartas que trocaram sugerem um casamento feliz. Pelo menos parece que, apesar de tudo, sentido de humor não lhes faltava. Provavelmente, no concerne a Mozart, permitiu-se ter em adulto a infância que lhe foi negada. O músico e compositor faleceu em 1791, quando ainda só contava 35 anos. O diagnóstico médico refere que morreu de febre parasitária, embora existam diferentes versões sobre os motivos da sua morte. Sabe-se apenas que o seu falecimento teve pouca repercussão e o enterro foi dos mais modestos. O seu corpo foi acompanhado até ao cemitério por uns poucos familiares e amigos, tendo sido sepultado no anonimato de uma vala comum, onde só muitos anos mais tarde se levantou um monumento no local presumível. Quanto a Constance, voltou a casar 18 anos após a morte de Mozart com George Nissen, um diplomata dinamarquês. Obrigado, e se gostou deste vídeo, não se esqueça de colocar um gosto e partilhá-lo com os seus amigos.